Será que o Pedro virou um jogador reserva no Flamengo? Por que o Leonardo Jardim escalou o Pedro como suplente na partida contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores? Torcedor rubro-negro, eu quero que você fique nesse vídeo, porque a gente tem aqui um ponto importantíssimo para debater a respeito do Pedro no Flamengo. Será que o Pedro perdeu a sua vaga de titular? Será que no jogo da volta, na quarta-feira que vem, no Maracanã, o Pedro vai ser banco novamente? O torcedor rubro-negro que viu o Pedro entrar na partida junto do Paquetá e com menos de 2 minutos fazerem o gol de empate, serem importantíssimos, o Pedro sofre a falta que vai gerar o gol do Lucas Paquetá. Será que eles ainda vão continuar no banco? Nesse caso aqui eu tô falando especificamente do Pedro e eu tenho aqui um motivo muito plausível para você entender o porquê dessa escolha do Leonardo Jardim. Mas rapaziada, antes da gente seguir pro vídeo, eu quero pedir uma coisa pra vocês. Deixa o like no vídeo, a sua ajuda é fundamental no meu crescimento aqui no YouTube e eu quero muito chegar aos 2.000 inscritos. Eu peço também que você fique até o final desse vídeo pra vocês entenderem o porquê do Pedro ter sido banco no jogo contra o Cruzeiro e porque ele provavelmente será banco novamente na próxima quarta-feira. Ficou curioso? Bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o seguinte. O Leonardo Jardim, ele já deixou a entender algumas vezes em entrevista que ele tem praticamente 2 times. Um para Libertadores e um para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo da Libertadores, eu vou deixar na tela aqui, olha a minutagem do Pedro. É uma minutagem extremamente reduzida. O Leonardo Jardim interpreta que o Pedro na Libertadores não pode ser o titular. E ele opta pelo Bruno Henrique. Não à toa, o Bruno Henrique jogou 7 partidas e as 7 partidas do Bruno Henrique foram como titulares. E não é que o Bruno Henrique tenha deixado a desejar, tá? Ele é o artilheiro do Flamengo na Libertadores com 4 gols. Até agora, o Bruno Henrique em 7 jogos, ele finalizou 10 vezes. 7 foram no gol e 4 viraram gol. Então assim, não é que a decisão do Leonardo Jardim tem sido equivocada. É que, de fato, o Bruno Henrique tá jogando bem, mesmo não sendo o centroavante do Flamengo. Só que falando do Pedro, é o seguinte. O Pedro, ele é um jogador que muitas das vezes se fala sobre a recomposição. O Bruno Henrique tem, obviamente, muito mais poder, né, para recompor, para ajudar o Flamengo taticamente. E o Leonardo Jardim interpreta que ele pode fazer essa função. E que o estilo de jogo do Pedro pode ser fundamental numa necessidade do Flamengo enfrentando adversários mais duros. Por exemplo, começo de jogo, o Flamengo tentando impor ali fisicamente, com mais velocidade, com mais imposição, o Bruno Henrique, na visão do Leonardo Jardim, é esse cara. Enquanto o Pedro pode ser o jogador da bola aérea, de entrar no segundo tempo, fazendo o que ele fez no jogo contra o Cruzeiro, segurando a bola, evitando com que os zagueiros fiquem acomodados no jogo, segura 2 zagueiros em cima dele, pegando o adversário geralmente mais cansado. A única vez que o Pedro foi escalado de titular, curiosamente, foi contra o Estudiantes, que ele faz um gol e foi uma das melhores atuações dele, tá? Não é que o Pedro tem jogado mal, é uma decisão meramente estratégica. E eu também não tô dizendo que a decisão é 100% correta, até porque eu nem opinei se eu prefiro o Pedro como titular ou como reserva. Por sinal, já adianta aqui, pra mim ele é titular, não tem debate. Mas, na visão do Leonardo Jardim, passa por esse ponto de que o Bruno Henrique pode agregar mais em algumas valências dentro de campo. E repito, não é que o Bruno Henrique está mal, ele é o artilheiro do Flamengo na Libertadores, o Flamengo tem a melhor campanha geral. Então, de alguma forma, isso tem dado certo. Então, se vocês acompanham o Flamengo desde o começo da Libertadores, jogos contra o Cusco, contra o Independente Medellín, contra o Estudiantes, que eu tinha dito, o Bruno Henrique foi titular e o Pedro foi reserva o tempo todo. O Pedro tem jogado em média 20, 30 minutos na Libertadores. Então, assim, não é uma novidade. É porque nesses últimos tempos nós tivemos uma pausa para a Copa do Mundo de praticamente 2 meses. O intervalo da Libertadores foi espaçado, então a gente perde a referência. Mas se vocês olharem as escalações, o Pedro foi banco o tempo todo. Da mesma maneira, trazendo agora um outro contexto, o Emerson Royal tem sido escalado como titular na Libertadores. E o próprio Leonardo Jardim falou que as características do Emerson Royal de aguentar um jogo mais combativo, um jogador que tem mais pulmão que o Varela, é mais importante na Libertadores. E o Emerson Royal foi muito bem contra o Cruzeiro. Teve uma reviravolta gigantesca no jogo. Começa até um pouco perdido, um pouco mal, depois faz um partidaço aí pela frente, ganhando confiança. Quem sabe agora, de fato, o Emerson Royal seja até o titular da posição. Então, assim, falando do Pedro, o Leonardo Jardim tem essa característica. Ele adota uma estratégia diferente no Brasileiro na Libertadores. E como eu falei pra vocês, né? Curiosamente, o Flamengo tem a melhor campanha na Libertadores, enquanto no Brasileiro o Flamengo tá em segundo lugar. De alguma forma tem dado certo. Eu não acho que é a melhor das formações. Eu acho que daria pra explorar muito mais do Pedro. Não à toa é o melhor centroavante do futebol brasileiro da América Latina. O Pedro, artilheiro do Flamengo na temporada, tem feito mais um ano maravilhoso. Desde que ele chega no Flamengo, ele joga absurdamente bem, com uma regularidade impressionante. Mas o Pedro ser reserva na Libertadores não é por características técnicas, é por pura estratégia. E repito,
Se vocês discordam do Leonardo Jardim, assim como eu discordo também, basta ver o jogo contra o Cruzeiro. Não deu certo? O Pedro começa no banco, o Flamengo não consegue, de alguma maneira, segurar a bola no ataque, a bola fica muito viva ali, o Flamengo não consegue chegar com tanto susto no Cruzeiro, o Pedro entra no segundo tempo e com menos de 2 minutos ele participa do gol. Pega o Cruzeiro mais cansado, mais aberto, mais exposto, e ali o Pedro tem 15, 20, 25 minutos para fazer a diferença, e ele fez. Ele sofre a falta em cima do Fabrício Bruno, porque ele já vai pressionar o Fabrício Bruno, o zagueiro do Cruzeiro dá um bico para frente, o Flamengo recupera a bola com o Léo Ortiz, a bola chega no Pedro, que vai disputar com o Fabrício Bruno dá uma mãozada, o Pedro caiu, falta. Cruzamento na área do Flamengo, o Ayrton Lucas bate a falta, Léo Ortiz cabeceia no travessão e o Paquetá, que tinha recém-entrado, chuta no rebote e faz o gol. Então assim, isso aqui é estratégia, é um jogo de xadrez. Deu certo na quarta-feira, não significa que pode dar certo na semana que vem. E esperamos que sim, mas não é uma garantia. Então cabe muito ao Leonardo Jardim. Por ser um jogo no Maracanã, na frente da torcida, o Flamengo precisa vencer para se classificar. O empate é pênalti, uma derrota então nem preciso falar o que é. Eu começaria com o Pedro. O Pedro, para mim, é um jogador que finaliza bem. Ele finaliza de fora da área. Ele chuta obviamente, de dentro da área. Tem o recurso do drible. O Pedro é um jogador que consegue segurar a defesa. Tem um jogo aéreo impressionante. Então, assim, na minha opinião, mais vale ter o Pedro. Só que ele adicionar o Bruno Henrique no lugar do Pedro é o que eu disse para vocês. O Flamengo fica com 3 jogadores extremamente velozes no ataque. O Samuel Lino, o Gonzalo Plata e o Bruno Henrique. E isso faz com que da zaga do Cruzeiro, a defesa do Cruzeiro, tenha que ficar o tempo todo em constante mudança. Porque o Bruno Henrique, hora vai pegar a bola no meio, o Samuel Lino daqui vai correr pra cá, o Plata daqui pra cá, e a zaga do Cruzeiro vai ficar assim, pra lá e pra cá o tempo todo. Vai necessitar muito mais de cobertura. Os laterais do Cruzeiro vão ter que voltar mais, os volantes do Cruzeiro vão ter que acompanhar mais. Então, assim, existe sempre uma possibilidade de, numa bola no meio campo, o Bruno Henrique tá no mano a mano com um lateral do Cruzeiro. E o Bruno Henrique tende a ser muito mais veloz. Da mesma forma o Samuel Lino, da mesma forma o Gonzalo Plata. Por mais que o Flamengo perca a figura do homem-gol, da referência na frente, o Flamengo ganha esse improviso, essa versatilidade. O Samuel Lino tá aqui, vem pra cá, o Bruno Henrique daqui, vem pra cá, o Gonzalo Plata daqui, volta, e assim o Flamengo consegue jogar. E fora que sem a bola, Samuel Lino volta pra recompor, Gonzalo Plata volta pra recompor, Bruno Henrique volta pra recompor, e o Pedro, numa situação diferente de jogo, consegue até fazer uma pressão na saída de bola, na linha de frente ali, mas não é o jogador que vai voltar o tempo todo. Então, talvez o Pedro seja mais importante, estrategicamente falando, na visão do Leonardo Jardim, num jogo em que o adversário esteja mais cambaleando, mais cansado, com 60, 70 minutos correndo, atrás desses 3 jogadores velozes. Aí você coloca o Pedro, com toda a qualidade do mundo, ele fresco, recém-entrado no jogo, ganha a bola no alto, consegue distribuir os passes, consegue ser participativo na hora da criação da jogada e consegue chegar com uma condição melhor para finalizar. Porque os zagueiros já vão estar mais cansados, os defensores também. Então faz sentido. E sendo o Flamengo que tem a bola, o Flamengo teve 56% de bola no primeiro jogo. No Maracanã deve subir para 60, 60 e pouco. Então é o Flamengo que vai ter a bola. Então acredito eu que o Leonardo Jardim deva seguir nessa característica, nesse conceito, que, repito, tem dado certo. Bruno Henrique, acho que todo mundo sabe, é um cara extremamente importante, faz gols decisivos, é o artilheiro do Flamengo na Libertadores. O Pedro, por outro lado, é o melhor centroavante do país, do continente, é o artilheiro do Flamengo no ano e tem recursos que nenhum outro atacante do Flamengo tem. Então ele pode usar o melhor dos dois dentro de uma única partida, concordam? Eu acho arriscado, porque qualquer resultado negativo com o Pedro partindo do banco, a mira tá no Leonardo Jardim, mas tem dado certo até aqui. Repito, o Pedro foi banco a Libertadores inteira, não foi novidade no último jogo, e o Bruno Henrique foi titular a Libertadores inteira, o Flamengo com a melhor campanha geral. Então, assim, é uma decisão que treinadores do calibre do Leonardo Jardim são muito bem remunerados e muito bem estudados para fazer em campo, porque certamente ele entende muito mais do que a gente, concordando ou não. O que nos resta é torcer para dar tudo certo e crer que a filosofia que ele tem adotado e que tem surtido efeito até então continue dando certo, né? O Cruzeiro tende a ser um time mais defensivo, mas que não vai abrir mão de um contra-ataque, de uma bola longa. Então, talvez, na minha visão, mesmo não concordando, seja mais inteligente começar com o Bruno Henrique por esse lado. Entenderam? Bruno Henrique pode ter uma condição de mano a mano com os defensores e ainda permite com que o Samuel Lino e o Gonzalo Plata transitem com mais facilidade, invertendo o lado, trocando de posição, tirando os zagueiros do Cruzeiro da sua zona de conforto, tendo que acompanhar eles de repente uma posição um pouco mais larga, né? Fazendo com que a zaga do Cruzeiro, ao invés de ficar assim, com os 2 zagueiros, a zaga do Cruzeiro faça assim. Porque o Bruno Henrique, ao invés de ficar parado aqui, ele vem pra cá.
Ele vai pra lá, o Samuel Lino que tá aqui vem, o Gonzalo Plata vem, e a zaga do Cruzeiro vai ficar o tempo todo assim, abrindo e fechando, acompanhando aqui, acompanhando lá, uma hora balança e cai. E foi assim que, de alguma forma, o Flamengo conseguiu empatar o jogo, com a zaga do Cruzeiro já bem mais cansada, exposta, o Pedro entra e com 2 minutos o Flamengo empata. Meus amigos, essa é uma análise bem, assim, superficial que eu fiz aqui, que eu tenho notado, tá? Não quer dizer que esteja 100% certo, mas é o que eu consigo imaginar desse Flamengo na Libertadores, que é completamente diferente do brasileiro. Na Libertadores tem dado certo. No Brasileiro, o Flamengo ainda oscila de alguma forma. Não quer dizer que é culpa do Pedro, não quer dizer que a culpa é exclusivamente do Leonardo Jardim, mas sim de um conceito que está em constante mudança. O Flamengo tem muitos jogadores lesionados, mais velhos, que precisam de substituições, jogadores que voltaram da Copa do Mundo com problemas físicos. Então esse time vai mudando, tá? Não é um time 100% certo. Mas, falando do Pedro, eu não acredito que ele virou reserva, não acho que ele não deva virar titular, mas seguindo essa filosofia que tem dado certo até então, a tendência é que na Libertadores o Pedro continue saindo do banco. Pode ser que mude a partir de agora, mas eu acredito que na Libertadores especificamente o Pedro fique no banco por isso. No Campeonato Brasileiro não. É o titular do time, é o artilheiro, é um dos capitães, é o cara que faz golaço o tempo todo. Então é isso, tá? Vídeo explicado. Meus amigos, like no vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe pra todo mundo. Eu quero saber de vocês. Concordam comigo ou não? Faz sentido essa análise? Será que de fato eu consegui fazer uma leitura bacana do Leonardo Jardim? Ou viajei? Enfim, quero saber a opinião de vocês, tá? Deixa aqui. Do final de semana agora, Flamengo e Mirassol. Preparações finais aí pro Flamengo decidir sua vida na Libertadores contra o Cruzeiro, né? Ao mesmo tempo não pode patinar no Brasileiro, porque Palmeiras tá ali, oscilando, chamando o Flamengo pra perto. O Flamengo tem que aproveitar esse momento de instabilidade do Palmeiras, vencendo o Mirassol e colando na liderança, né? Mas, rapaziada, forte abraço pra todo mundo, uma ótima noite pra todos. Estou gravando esse vídeo 11 horas, ele vai ao ar de manhã, então tenham todos aí um ótimo sábado, um belíssimo final de semana. Qualquer novidade, volta aqui pra falar com vocês, fechou? Tamo junto, é nóis.